A paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Queridos e amados irmãos, eu quero aqui mais uma vez trazer a palavra de salvação para as nossas vidas. Esta mensagem encontra-se aqui em Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo 18, a quarta carta à igreja de Tiatira. Olha, estamos estudando essas cartas e vendo os detalhes que Deus tem nos apresentado, que é necessário que nós tenhamos atenção com relação a isso. Eu quero fazer uma oração antes de estar fazendo essa leitura. Senhor Deus glorioso e eterno Pai, eu te peço perdão por qualquer palavra ou atitude que eu possa ter cometido, que não tenha te agradado. Peço ao Senhor, meu Pai, que nos ilumine para entender apenas aquilo que o Senhor quer para nós nesse momento. Abençoa cada vida que ouvir e receber esta palavra, para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. Amém? Olha olha como está escrito. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adoram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Amém? Só até aqui a leitura. Amados, essa palavra aqui que Deus trouxe através do anjo, palavra de Jesus, entregou ao apóstolo João para que ele pudesse enviar para esta igreja, essa igreja que se encontra na Ásia. E a palavra de Deus, nós quando começamos a ler, vai trazer as informações diretas do que Deus está requerendo desta igreja. Só que, todavia, Deus jamais esquece que nós estamos na presença dele e do nosso trabalho. Abrindo um parênteses aqui, para falar da igreja de Tiatira, como as outras demais que eu li, era uma região, é uma igreja que estava localizada em uma cidade comercial, uma cidade de várias empresas, né? Uma das questões, um dos empreendimentos dessa cidade era o tecido e os metais. Ali tinha emprego para as pessoas terem uma vida confortável. Eu não sei você que está ouvindo esta palavra, talvez você mora em uma região industrial. E você que mora na região industrial talvez tenha uma condição de vida melhor do que algumas outras pessoas que não moram em regiões como a sua. Porém, este lugar era um lugar que as pessoas não tinham problema com comida, falta de alimento, essas coisas não. Era um lugar que havia muitas idolatrias. E por ser um lugar comercial e haver várias empresas, e como o costume desse povo era de idolatrar outros deuses, cada lugar, cada empresa, a empresa do ferro, do metal, dos tecidos, tinha uma representação, ou seja, uma simbologia do santo que eles adoravam, do Deus que eles adoravam. Isso não é diferente no nosso tempo também não. Há muitas empresas que você vai trabalhar nelas, elas são mansões de empresa, muito ricas financeiramente, mas não conhecem o Senhor. Empresas que idolatram outros deuses e você está lá dentro. Às vezes você entra, você vê aquela escultura, aquela imagem, e você sabe que aquele lugar ali é um lugar que a glória não é dada primordialmente para Deus. E você continua porque você tem que levar o seu pão para casa. Né? O mundo tem nos colocado essas informações, essas situações. Não, eu tenho que trabalhar para pôr o pão dentro de casa. Mas será que Deus ele parou de ser Deus? Será que nós temos que depender de verdade daquilo que
o adversário do Senhor quer nos dar? Ou será que nós somos medrosos e covardes e não queremos encarar a realidade e os desafios que a vida nos proporciona? Olha, se você estudar bem essa carta, você vai entender o que eu estou dizendo. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas, elas trocam Deus por qualquer coisa, salário, riqueza, reconhecimento e status. Isso é visível em todos os lugares. Ninguém está preocupado com o plano de salvação. E muitas vezes você vai ter que abrir mão do seu conforto para poder ter uma intimidade com Deus. Ah, eu tenho tudo. Hoje eu tenho um bom emprego, meus filhos estão todos na escola, não dão trabalho nenhum. E você também, meu irmão, está sendo enganado pelo diabo porque você não está fazendo as coisas certas. Talvez você está num ambiente de idolatria e você não tomou uma posição até hoje. Você continua sendo escravo desse mundo capitalista. E aqui entra um detalhe, porque a palavra vai falar sobre Jezabel. Não se sabe se essa Jezabel era uma pessoa que estava dentro daquela congregação, daquela igreja, com o mesmo pensamento e princípio que a Jezabel de Acabe tinha. Tem pessoas dentro da igreja que acaba que, por elas serem influências sociais, por ter cargos sociais, de respeito social, elas começam a mandar dentro da igreja. E às vezes elas têm dízimos altos para ajudar a obra. E elas começam a achar que é dona da igreja. E se o pastor falar alguma coisa, elas saem. Mas elas estão ali dentro, ali, impondo sutilmente a maneira e a visão delas das coisas. Talvez você está na sua congregação, seu pastor fala que você não pode beber, não pode fumar, não pode prostituir. Mas aí chega aquela pessoa, aquela Jezabel, e ela fala, não, isso aí pode. É como a serpente falou com Eva lá no jardim, não, você está servindo a Deus, isso aí não vai atrapalhar a sua vida espiritual, não vai atrapalhar sim. Presta atenção no que Deus tem falado contigo. Hoje você pode ver que tem igrejas que são templos enormes, e tem pessoas que jamais elas se submeterão a estar debaixo de uma choupana, de uma tenda, para poder adorar o Senhor, porque elas pensam que adorar o Senhor tem que ser naquele lugar de luxo. Ali elas pagam para poder ter oportunidades. Ali elas pagam para poder ser vistas e aplaudidas. E é o que mais enche o ego delas. E Deus não está interessado nessas coisas. Aqui a palavra de Deus vai dizer, eu conheço as tuas obras. Ele conhece as suas obras, sabe, da caridade, do trabalho que eles fazem. As últimas obras da igreja de Tiátira era maior do que a primeira. Por que maior, pastor Newton? Porque muitas vezes a gente começa sozinho, 2, 3 pessoas fazendo um trabalho missionário, visitando as casas, buscando ali com toda força e vontade a conquistar uma cesta básica, pagar uma conta de luz. E às vezes você consegue um ministério que tem aí 300, 500 mil pessoas. Facilita para você ajudar as pessoas. Você antes que não conseguia dar uma cesta básica, hoje você pode dar um caminhão de cesta básica. É obra isso aí. Isso é obra. Mas só que o Senhor vai dizendo, as suas obras são maiores que as primeiras. Mas isso não quer dizer que Ele está dizendo, eu agrado mais dessas obras do que as primeiras obras, não. Porque o que Deus agrada é da obediência. Olha bem para você ver. Ele vai dizer assim, ó, mas eu tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos. Isso aqui que ele está dizendo é que pessoas, não precisa ser oficialmente a mulher, mas é pessoas que ensinam erroneamente a palavra do Senhor. E hoje nós vemos aí muitos e muitas pessoas que pregam a palavra de Deus que estão em destaque nas mídias. E elas ensinam que pode, que é isso. Meu irmão, parecem coaches ali, incentivando as pessoas, motivando as pessoas a ser seguidoras delas sem preocupação nenhuma com o plano, o projeto de salvação. Jesus falou assim, aquele que perder a sua vida por amor de mim vai encontrar ela. E aquele que acha a sua vida, perdê-la-á. Muitas vezes nós nos perdemos porque a gente pensa que está fazendo a vontade de Deus é conquistar as coisas desse mundo. Eita, a palavra de Deus é tão linda, irmãos.
Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. A palavra de Deus não está dizendo você tem que fazer muitas obras para alcançar o reino dos céus, não. É buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Que reino dos céus é esse? Esse reino que o Senhor falou que ele não é comida. O reino dos céus não é comida e nem bebida. Não é comida e bebida. Ah, vou alcançar o reino do céu porque eu faço muitas coisas. Jesus repreendeu no templo aqueles que estavam entrando na igreja para poder colocar várias quantias no gasofilaço. Jesus falou que tinha uma viúva lá que não tinha nada e aquilo que ela colocou era mais satisfatório do que toda aquela riqueza que era colocada no gasofilaço. Uma certa hora os apóstolos falaram com Jesus que o templo era muito bonito, que lindo que era o teto de ouro. Jesus falou: não vai ficar pedra sobre pedra que não há de ser derrubado. Jesus está à procura de verdadeiros adoradores, irmãos. Pessoas que verdadeiramente ajudam, mas ajudam com entrega. Não é aquelas pessoas que têm condição de fazer e não fazem. Olha o que a palavra diz. Aquele que tem condição, que pode, aquele que pode fazer o bem e não faz, é pior do que o infiel. Olha, se tem um infiel, esse é pior. Ele não está falando de qualquer um, ele está falando de quem está dentro, não é quem está fora. É pessoas de dentro da igreja, pessoas de dentro de templos, pastores, missionários, pessoas ricas, que quando é necessário que elas tirem ali daquilo que elas têm, elas não querem abrir mão, não querem. E Jesus não agrada disso. Olha o mundo que nós estamos vivendo hoje. Olha o mundo de egocentrismo, de egoísmo. Tem igreja para tudo que é lado aqui nesse Brasilzão que a gente vive. Eu sou de Betim, aqui tem muita igreja. Aqui há disputa de igreja. Pastores que querem ser melhor que o outro pastor. Não se alinham, não se associam, não ajudam. Não. Querem ter todas as ovelhas. E eu vejo só 100 dentro do aprisco. Se uma perder, o pastor vai atrás buscar ela. Com 100 ovelhas já dá trabalho. 100 ovelhas já dá muito trabalho. Agora querem ter 500 mil. Como é que vai cuidar desses jovens? Os jovens saem da igreja para prostituição. Os jovens saem da igreja para ficar todo tatuado. E é normal hoje ficar assim. É normal prostituir. E não tem pregações de exortação. E quando tem, durante 365 dias do ano, é uma vez no ano. Isso não vai mudar o caráter de ninguém. Deus ele quer que a igreja tenha uma mentalidade mais assertiva com a sua vontade. Deus quer mudar o seu caráter. E mais do que tudo, ele quer levar você para que venha morar com ele na glória. Mas isso é só para quem crê, para os seus eleitos, para os seus escolhidos. Para finalizar, aqui, louvado seja o nome do Senhor, a palavra de Deus vem dizendo sobre as situações que essa igreja de Tiatira ela estava vivendo. Idolatria mesmo dentro do templo. Ninguém tem coragem de abrir mão. Ah, mas aqui está dizendo, você vai estudar direito, você veja isso aqui. Aquilo era uma cidade que tinha muitas empresas, você vai estudar sobre essa cidade. As pessoas se entregavam à vaidade daquele tempo, porque os doutores, os mestres, os patrões eram idólatras. E se você não concorda com aquilo, ou se você critica ou julga aquilo, você perde seu emprego, você perde seu conforto. Será que você que está me ouvindo teria coragem de abrir mão do seu conforto para adorar o Senhor? Ah, eu estou numa empresa muito boa de idólatras, de pessoas que só dão glória para o diabo. Aonde que está o trono de Satanás? E você está lá dentro lá e fala, não, mas eu estou bem empregado e sua família batendo palma para você. A sua família te elogiando igual aquela menina que corria atrás de Paulo e Silas elogiando eles. Cheio de demônio. E você foi levantado por Deus para poder ser um canal de luz dentro da sua casa e você está conformado com as situações que está acontecendo. Está de mal a pior situação do nosso país, mas poderia ser melhor. Porque quando você começa a fazer para Deus, Deus vai mudando sua história, seu quadro. Aí você já não vai querer ter coisas para poder mostrar. Você vai usar só aquilo que é necessário. E quando necessário. Entenda uma coisa. E aí, muito se fala sobre isso. Jesus está às portas. Jesus está procurando quem quer salvar. E a gente não dá muita credibilidade para isso. Que o Senhor Jesus possa abençoar você, a sua casa. Abençoar a sua família. Entrar com providência em favor desta causa que você tem colocado diante dele. Judicial, familiar. Que o Senhor possa te abençoar grandemente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus os abençoe.